todos os telespectadores da TV Miramar. Eu sou a Mana Moete e este programa é o A Tua Cena, que é oferecido pela Moete Comunicação para a Saúde. Dizer que hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu tenho certeza que você em casa já sabe: orientação sexual e homossexualidade. Uau, porque eu sei que o Fred preparou um calhamaço de questões aqui para a Mana Moete. Eu sei que é um tema que deixa algumas pessoas um bocadinho desconfortáveis, mas lembrar que eu estou aqui para garantir que todos os rapazes e raparigas de Moçambique tenham uma vida, uma saúde sexual protegida e que saibam fazer as suas escolhas de forma segura, não é? Temos aqui em estúdio para tal um convidado muito especial, que é o Danilo da Silva, ele que é o diretor da Lambda e que vai conversar conosco durante o programa. Vai esclarecer todas as tuas questões sobre homossexualidade. Ok, mas antes de conversarmos com o Danilo e de começarmos o nosso tema, deixa-te lembrar que o nosso contacto para SMS é o 82 16 71 277. Comece já a enviar todas as tuas questões. O nosso tema para a próxima semana é menstruação e ciclo menstrual. Por favor, escreva o teu nome. Estou a ver o cameraman aqui a fazer umas caretas. Acho que tem muitas questões sobre o ciclo menstrual. Isso mesmo, vão mandando todas as vossas mensagens. Por favor, escrevam o vosso nome, a vossa idade e de onde nos escrevem. Se é da Beira, de Maputo, detalhem que isso ajuda para a nossa base de dados. Mas antes, como sempre, temos alguns telespectadores na rua, não é, Fred? Exato. Que vão partilhar conosco o que eles sabem sobre a homossexualidade. Rodo VT. Qual é a tua opinião sobre homossexualidade e porquê? Eu acho normal homens namorar com outro homem, mesmo sexo. Porque direitos são iguais para todos. Bom, primeiro dizer que não tenho nada contra. São hábitos, orientações sexuais talvez que tenham sido um bocadinho comprometidas quando as crianças ainda estão assim em fase de desenvolvimento. Acabei percebendo que ao longo do tempo que é normal, né? Bom, eu não sou muito a favor, mas o que é que podemos fazer nós? São hábitos, culturas e coisas que nós não podemos dizer às pessoas como e como devem fazer, né? Felizmente agora já começou um pouco por todo lado a admitir-se que é uma coisa que as pessoas podem assumir sem livre de preconceitos e qualquer outro problema. E bom, fazer o quê? Eu tenho duas opiniões em relação a esse tema, porque uma delas é questões de opção e outras até pode ser uma questão de natureza. Há pessoas que já vêm com uma deficiência em termos da fisionomia, tudo e tal. Isso faz com que os hormônios que a pessoa já vem com ela já tenham essa inclinação para um lado. Então, eu sou da opinião que se a pessoa já vem 99% ou 95% de mulher e saiu sexo masculino, tem que ter a inclinação dessa parte. Mas também sou da opinião que tem que haver um bocadinho de liberalismo em relação a isso, porque muitas vezes nem a opção, nem a inclinação é o estado da pessoa. Eu sou a favor. A homossexualidade é uma questão de respeito, de cultura. Se você eu acho que, bom, ainda é muito pouco aceito aqui, mas é uma questão que tem que ser trabalhada e respeitada acima de tudo. Eu tenho vários amigos, conheço várias pessoas que são lésbicas e gays, e sei que não tem nada de errado, nada de diferente, eles não fazem nada mais que a gente. Então tem que respeitar. Acho que pessoas têm direito de escolher o que eles querem ser, porque eles não nascem a saber o que eles querem, a sua sexualidade na vida. Então, se eles querem ser gay e lésbicas, sigam os direitos deles. Eu não posso criticar, porque não sabemos de onde vem, se são hormonas masculinas numa menina, hormonas femininas no masculino. Então, praticamente isso já agora está cheio, todo mundo não tem vergonha, é normal. E eu penso que na minha família, se isso aparecer, eu aceito, porque não posso julgar, não sei assim. Não vou, serei eu primeiro a aceitar para poder ser aceita lá fora. Eu acho que seria isso, né? É tua cena, é tua vida,
Aí está, Mana Noite tem a missão de responder essa questão dos telespectadores. Mana Noite, é consigo. É verdade. Como os nossos telespectadores bem disseram, a homossexualidade é algo completamente normal e que deve ser respeitado. Se calhar começar por explicar que algumas pessoas devem estar-se a perguntar, afinal, o que é ser homossexual, o que é ser hétero? Heterossexual são aquelas pessoas que normalmente sentem-se atraídos e relacionam-se com pessoas de sexo oposto, ou seja, um homem que se relaciona com uma mulher e vice-versa. Homossexuais são aquelas pessoas que normalmente sentem-se atraídas por pessoas do mesmo sexo, ou seja, uma mulher que tem uma relação amorosa com uma outra mulher, ou então um homem que tem uma relação amorosa com outro homem. Existem também os bissexuais. O que são os bissexuais? São pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas, sejam do sexo oposto ou do mesmo sexo. Por exemplo, eu sou mulher, não é? E tenho uma relação amorosa com uma outra mulher, mas também com um outro homem. É isso, Danilo? Então, Danilo, seja bem-vindo à tua cena. Muito obrigada por ter já aceito o nosso convite. Eu gostava de saber, Danilo, por que no teu ponto de vista é importante falarmos da homossexualidade de forma tão destacada? Bem, deixa-me primeiro cumprimentar os telespectadores, né? Desejar uma boa tarde. Maputo está a chover muito. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Mana. Bem, a homossexualidade, a bissexualidade, e é perfeitamente normal. Não há nada de errado com uma pessoa ser homossexual ou bissexual. E por que é importante nos dias que correm discutirmos e falarmos sobre a homossexualidade? Eu acho que é importante a gente discutir e falar sobre todas as sexualidades, né? Temos que falar sobre as relações entre as pessoas. Particularmente a relação homossexual, porque ela está muito ligada à discriminação, ao preconceito. Há pessoas, conforme a Mana iniciou a sua intervenção, as pessoas sentem-se desconfortáveis em falar desses assuntos. E quando as pessoas sentem-se desconfortáveis em falar de um assunto que trata da vida das pessoas, temos que começar a questionar um pouco, mas porquê? O que é que se passa? Né? Então vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre a homossexualidade, vamos falar sobre a bissexualidade, vamos falar sobre as práticas sexuais, precisamente para que todos tenhamos uma vida sexual saudável. Saudável, né? E protegida. Nós recebemos muitas mensagens, não é, de muitos jovens e adolescentes, e sabemos que muitos adolescentes têm medo, muitos jovens e adolescentes, sejam rapazes ou raparigas, têm medo de dizer ou de expor qual é a sua orientação sexual, porque sofrem muitas das vezes discriminação, não é? Quais são os impactos, Danilo, que isso pode ter na vida dessa pessoa? Bem, os impactos são vários, mas eu vou falar sobre somente dois. Temos o impacto a nível psicológico, que posteriormente pode impactar a nível físico. Os impactos a nível mesmo das relações entre as pessoas. Se eu tenho um amigo ou tenho uma amiga que é homossexual, a pessoa gasta muita energia a tentar esconder a sua verdadeira identidade. E vai passar o tempo todo a mentir, né? Sobre si mesmo. Que tipo de relação eu posso ter com a Mana se eu vou esconder aquilo que eu sou? Aquilo que eu sou. A nível físico, porque momentos de tensão constante desgastam o organismo da pessoa, a pessoa fica extremamente desgastada. E não só. Por causa do nosso receio em desvendar a nossa orientação sexual, a gente tem medo, mesmo quando vamos procurar serviços de saúde para falar sobre algum problema que nós temos. Chegamos no hospital, a gente, não, mas tentamos arranjar uma história para não desvendar a nossa própria identidade. E os técnicos que estão lá, o pessoal de saúde que está lá para nos ajudar, não vai poder ajudar porque não sabe como lidar ou o que dizer. Por exemplo, eu posso ir a um sítio e ao pessoal de saúde e dizer, olha, eu preciso de proteção para as minhas relações. Provavelmente vão me dar simplesmente o preservativo, mas não vão me dar
o resto, que é, por exemplo, o gel lubrificante, e dar conselhos para que eu tenha uma saúde sexual saudável e protegida. Né? Isso acontece principalmente no caso das raparigas? Tanto para raparigas como para os rapazes. Não tem tido esse acompanhamento? Não tem tido acompanhamento, não tem tido a informação, tem sofrido por transtornos a nível psicológico. Já imaginou passar toda a sua juventude ou passar toda a sua fase adulta a tentar esconder qual é a sua orientação? Já imaginou, Fred? Eu como o Daniel estava a dizer, há muito preconceito neste sentido de pedir orientação, já de chegar a alguém próximo que perceba da matéria para poder orientar a pessoa. Eu concordo plenamente com o que o Daniel dizia há pouco tempo. Ok. Como sempre, nós temos aquelas perguntas, aquelas questões dos nossos telespectadores. Vamos ver as nossas perguntas habituais. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Manangueito, como é que uma pessoa deve reagir se o melhor amigo lhe conta que é homossexual? É tua cena, é tua vida, é tua... Como é que uma pessoa deve reagir se o melhor amigo disser que é homossexual? Eu depois vou perguntar ao Fred como é que reage. Primeiro devemos ficar... Claro que vai haver um momento de choque, não é? Mas devemos, sobretudo, ficar muito gratos por o nosso amigo ou a nossa amiga ter aberto e ter exposto uma parte de si, não é? Porque não é fácil para alguém abrir-se e contar sobre a sua intimidade, né? É um momento único, é um momento em que a pessoa abriu-se para o amigo, e nós devemos respeitar isso. Agora, claro, conforme eu disse, passado o momento de choque, né? A pessoa pode, mas tu, não sei. O que não devemos fazer, normalmente costuma surgir durante a conversa, é exatamente, mas tu tens que mudar, se calhar é uma fase, se calhar precisas te encontrar com uma mulher, no caso for um homem, ou precisas te encontrar com um homem, no caso que for uma mulher, pode estar traumatizada. Então, já imaginou, é só colocarmos-nos, né, no lugar daquela pessoa e perguntar se essa pessoa, se eu fosse a contar que eu estivesse apaixonado por fulano de X, né? E se essa pessoa dissesse no caso da Amana, se a Amana viesse me dizer que estou apaixonada por um moço, eu disse, não, Amana, deve ser uma fase, já experimentaste com uma mulher, ou então se calhar a gente vai te levar aí a um sítio para mudar, para ter um aconselhamento. Sim. Daquele momento, o que estás a fazer é exatamente discriminar o teu amigo, estás a dizer que o que ele sente ou o que ela sente em relação a outra pessoa não é legítimo ou não é digno, não é? Então, as relações podem se estragar a partir daí. A partir daí. Pois é, estás a discriminar e a dizer ao teu amigo que o que ele sente não é legítimo. Eu sei que temos mais um telespectador na rua e que tem uma questão. Rodo VT. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Manangueito, eu queria saber se ser homossexual é normal, é uma doença ou um problema. É tua cena. Essa é uma questão que não quer calar. Já tivemos no início, mas vamos voltar a repetir. Danilo, ser homossexual é uma doença? É um problema? É normal? Desculpa, Mano, eu acredito que quando o Danilo responder essa questão vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Com certeza. Conforme foi e os nossos amigos aqui disseram no início do primeiro VT, é algo absolutamente normal. Não tem problema nenhum. Ser homossexual, ser heterossexual, ser bissexual é a sexualidade do indivíduo. Não é nenhum problema. Né? O problema está em discriminar a pessoa. E na falta de informação. E na falta de informação. Muitas das vezes, muita da reação negativa é a falta de informação que as pessoas têm relativamente
a estes assuntos. A estes assuntos. Ok. Danilo, em relação ao sexo, quais são os riscos, não é, para a rapariga e para o rapaz? Como o Danilo estava aqui há pouco a dizer, há pouca informação para os homossexuais, não é? A gente pode se dirigir a um gabinete médico, a folhetos na rua, não é? Sempre a falar de relações heterossexuais, como é que se devem proteger, como é que se devem prevenir de doenças, de infecções, mas há pouco material para os homens homossexuais. Quais são os riscos para os rapazes e para as raparigas? Sim, de facto, esse é um problema. As nossas campanhas de informação e educação em saúde sexual são muito voltadas para a população heterossexual. Não existe absolutamente nada fora daquilo que a Lambda faz com os seus parceiros, que é providenciar informação adequada para homossexuais. Não existe nada. O risco é exatamente este, é falta de informação, como obter e como fazer, como ter uma vida sexual saudável. Ok. E como é que os jovens homossexuais se podem proteger das ITS e HIV/SIDA? Outro apelo que se calhar que eu poderia fazer é: podemos aproximar a Lambda, não é? Podemos ir à internet e procurar investigar, que é para ter informação, sejas ou não homossexual, porque isso pode ajudar também, não achas, Danilo, no nosso comportamento, pode ajudar a perceber melhor a outra pessoa. Quais são? Como é que se pode proteger de ITS e HIV? Bem, nas relações entre pessoas do mesmo sexo, de sexo masculino, por exemplo, entre homens, é muito importante que as pessoas tenham as suas relações protegidas. Uso de preservativo e o gel lubrificante à base de água. A Lambda distribui esse gel lubrificante à base de água gratuitamente através dos seus membros, que posteriormente distribuem nas suas redes sociais. Podem se dirigir também, no caso, por exemplo, de Maputo, se quiserem esses insumos, podem vir à Lambda. Nós estamos na Avenida Vladimir Lenin, 1323, bem à frente, passo aqui a publicidade, do Ginásio Feminino do Amor. Procurem por nós, não é? E procurem pelos nossos membros. Podem entrar na nossa página no Facebook, é só procurar, né? Acho que deve estar a passar aí, tem lá toda a informação. O caso das raparigas, exatamente o mesmo. Nós temos material de proteção a título gratuito para ser distribuído no Maputo, na Beira, em Inhambane, em Cabo Delgado, em Nampula, na cidade de Nampula e na Cala. Então, entre em contato. Faça o login aí na nossa página, do Facebook e vai estar em contato conosco. Mande-nos uma mensagem a partir do Facebook ou então pelo nosso e-mail, que a gente vai poder ajudar. Ok. Na quinta-feira passada nós estávamos a falar sobre masturbação, não é? E eu deixei ficar uma indicação para as raparigas que masturbam-se usando piladores ou vibradores, não é? Que sempre tem que se trocar a camisinha. Não podem usar o vibrador ou o pilador com a mesma camisinha, porque podem sim, a partir daí, apanhar ITS, não é? Ou HIV. E sempre, antes e depois do ato sexual, lavar muito bem as mãos, não é? E os objetos que vocês forem usar com água e sabão. É a mesma indicação. É a mesmíssima indicação para as mulheres lésbicas. Durante as suas relações sexuais é importante que estejam protegidas, é importante que lavem bem, por exemplo, as mãos, que cortem as unhas e que estejam bem protegidas, tenham certeza de que não têm, por exemplo, feridas nas unhas e que não vão ferir a parceira. E os objetos sexuais usados devem ser protegidos, devem sempre ser protegidos pelo preservativo e trocados, né? Da mesma forma que aqueles se fizerem sexo anal, como o Danilo esteve aqui a explicar, não se esqueçam de usar o lubrificante e o gel. Sim, usar o gel e o preservativo. Podem sempre aproximar a Lambda, porque o ânus é uma zona sensível. Exatamente, é uma zona muito sensível. Sexo anal desprotegido é muito arriscado, muitíssimo arriscado. É por isso que a gente sempre diz às pessoas que vão praticar o sexo anal, tem que ser protegido, independentemente se é o sexo anal entre pessoas do mesmo sexo ou sexo anal heterossexual, tem que ser sempre protegido. Danilo, últimas considerações. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui responder às questões.
Bem, conforme eu disse, as pessoas podem se aproximar a nós, consultem o nosso Facebook. Creio que esteja a passar o nosso contacto. No rodapé. Podem nos enviar uma SMS. Ok. Não é? E o que eu posso deixar é que, primeiro, não vamos discriminar as pessoas, né? Ok. Temos que ter a calma e tentar perceber. Tem muita informação a nível da internet, podem consultar, podem nos procurar, podem pedir ajuda. Nós temos programas, por exemplo, para pais de homossexuais, para perceber melhor. Ok. Tenho indicação que estou sem tempo. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada a você aí em casa. Lembrar que o nosso contacto para SMS é o 8216-71277 e que o tema para a próxima semana é menstruação e ciclo menstrual. Até quinta-feira. Beijinhos. Obrigado, boa noite. Obrigado, Danilo, pelas respostas que deixaste ficar no ar. Mas é importante frisar que também nós temos dinheiro para oferecer ao campo telespectador. Verdade, você tens que ir ao campo das mensagens, escreva a palavra atrações, envie para o 6607. 6607, envia a palavra atrações, diga-nos então quem é a figura para o nosso passatempo de hoje. Portanto, já sabes. Por hoje é tudo quanto à tua cena, mas a Mana Noite regressa próxima quinta-feira, quando for em pontualmente 5 da tarde, com questões questões relacionadas com saúde sexual. Até a próxima quinta-feira.